eu pegava assim as correspondências recebidas pelo governo do Paraná, né, a partir de 1854, né, que a instalação da província é dezembro de 53, e eu fui indo até a metade do século passado para tentar ver então as correspondências. E é interessante quando se pergunta do indígena, então eu achei assim, uma reclamação aí chamava o inspetor de quarteirão, dizendo que os índios Caingangue teriam invadido uma fazenda ali em Ambrósios. Ambrósios é aqui a época era São José dos Pinhais ainda, né, Tijucas do Sul pertence. Então eu vi 2 ou 3 casos assim de pequenos conflitos de pessoas indígenas e me chamou a atenção porque eu tinha ouvido já alguma coisa, lido alguma coisa, que os caingangues eles eram mais arredios, eles não se submetiam àquele trabalho forçado que o que veio ocupar o terreno aqui, o europeu, né, que eram os portugueses, os colonizadores, e eles foram se afastando à medida que o europeu ia tomando posse do terreno, achando que era ele o proprietário e tal, eles vão saindo do litoral, eles vão chegando, passa Ponta Grossa, daqui a pouco estou na região lá de Telêmaco Borba, por aí. Então, alguns poucos, isso que eu disse que eu li, ainda já era século XIX, né, porque tem nos relatórios de governo do Paraná, que ainda algumas poucas pessoas, né, dos caingangues que teriam tido esse conflito, por questões, é claro, de submissão, de não aceitação do elemento europeu que estava querendo mandar em todos eles, né? Meu nome é Jovina Arengan, sou do povo Caingangue. Eu sou escritora, e sou massagista e artesã. Fazer esses movimentos para as pessoas, né, para o povo, para a sociedade, conhecer quem são os povos indígenas. Né, porque somos vários povos indígenas. E a gente sempre está nesses movimentos para que as pessoas possam nos conhecer e saber quem é os povos indígenas. Eles se organizaram e eles foram para aquela região da borda do campo, se chama, em São José dos Pinhais, ocupando uma terra onde eles iam buscar matéria-prima para o artesanato há muitos anos. Eu morei lá durante um bom tempo lá também. Foi a primeira luta nossa, mas antes disso, a gente teve numa ocupação próxima do pedágio de Paranaguá. E então, depois a gente veio, né, do Parque do Cambuí, né, com 16 famílias ali. Eles foram lá e era da Faculdade Espírita, estas terras. E, passado algum tempo, veio uma reintegração de posse. O advogado da FUNAI, Derli Cardoso Fiuza, contestou, mas não conseguiu derrubar. E eles permaneceram, umas famílias, outras saíram. Nisso, o indígena Xocleng, Ludovico Monconan, disse aos índios que lá no Cambuí habitava um Xetá, que era Osmar Bispo, o nome dele. Tinha uma aparência de ser um Xetá,
estabeleceram uma amizade e ele morava lá no Cambuí, ele que cuidava aquilo ali. Os índios se entenderam com ele e foram para o Cambuí. Só como uma reserva biológica, não permite a presença humana. E poderia ocupar até 2 hectares daquela área. Permaneceram ali alguns anos, então veio a reintegração de posse pela Prefeitura de Curitiba. Dali a gente fez o cadastro de quantas pessoas tinha aqui em Curitiba, mas eram muitos indígenas, né? Muitos parentes. Chamei a FUNAI, o Glênio da Costa Alvarez era o administrador da FUNAI aqui, e eu, naquele momento, assessorava o governo. Fomos visitar a área, gostamos na hora, da área do Cacané, borda do campo. 44 mil metros quadrados, aquela região, mas que poderia ser compatível com uma habitação digna tal para os índios. Aí foi constituído um comodato entre a FUNAI e o município de Curitiba, e a construção de 35 casas, que era o que foi discutido com os índios, o tipo de projeto e o tipo da distribuição espacial. 6 anos de luta e a luta ela não vai parar, né? Enquanto eu estiver viva, eu sempre falo para os meus filhos, né, para os meus netos, enquanto estiver viva, a minha luta não vai acabar. Isso foi importante para nós também, para a gente ser reconhecido. Só que muitas vezes é difícil para nós também por morar no contexto urbano, porque a gente quer fazer atividades indígena e cultural e ele acaba sendo bem complicado, porque o espaço é pequeno, né? Mas de lastro histórico de presença indígena em São José tem muitos, não só de sítios arqueológicos, assim, tem no século XIX, tem diretrizes da Câmara Municipal de Curitiba dizendo que não podiam ir para os sertões sozinhos, desacompanhados, porque os sertões estavam infestados de índios brabos. Os sertões na época era Boqueirão, era Auer, era Linha Verde, era depois do Miller, era Santa Felicidade, nós estamos falando de 1840. Então, assim, não vá para os lados do Cefete, que lá já tem indígenas. Então, se você procurar ali onde está Cacané-Porã, 800 metros do lado do lixão da Essências, a gente tem 2 casas subterrâneas de povos caingangue, né? 800 metros em linha reta da aldeia Cacané-Porã. Então, todo aqui esse Planalto Curitibano é talhado de resistência indígena, né? Ao contrário do que a prefeitura fala, do que os gibis do Greca falam, do que a Câmara Municipal gasta nosso dinheiro para propalar que os indígenas daqui foram embora diante da superioridade do elemento estrangeiro. Mentira, os indígenas resistem aqui há 524 anos, resistem nessa terra e estão aí até hoje, né? Então,
todo o território ali de São José, no Rio Pequeno nós temos sítios arqueológicos, no Gamela nós temos, na Colônia Malhada nós temos, então em todo aquele território nós temos sítios arqueológicos de diversos povos indígenas, pré-contato e depois já sítios de contato também. Então existiu indígenas há algum tempo no território de São José, antes de ser o município de São José, com certeza absoluta. Como eu sou da história, durante muito tempo eu achei que não se tinha informação, de que realmente se tinha pouca coisa para contar a história desses povos. Por isso que era tão difícil. E eu acabei descobrindo que não, que tem muita coisa, que a arqueologia, a antropologia já há bastante tempo produz conhecimento e tem aí uma caminhada muito grande. Então faltava a história estabelecer um diálogo mais intenso com essas outras ciências. Então na minha pesquisa eu vou buscar antes dos povos indígenas ainda. Eu vou trabalhar desde a ocupação da região pelos primeiros humanos, né, pelos povos caçadores e coletores. Então, para isso, eu me aproximei muito da arqueologia, porque os vestígios que tem desses povos são os vestígios materiais. E dentro desses vestígios materiais, os estudos eles começam ali final dos anos 60, início dos anos 70, e aí foi escavado um primeiro sítio arqueológico em São José dos Pinhais. São José foi pesquisado algumas vezes pelo professor Igor Schmitz, hoje aposentado, que coletou pelo menos 3 localidades, coletou objetos em 3 localidades, mas também tinha sido objeto de uma escavação do Wilson Raut, nos anos 70, no sítio Céu Azul, na Fazenda Céu Azul, que nós retomamos em 2021. Em 22 fizemos uma escavação breve, curta, mas muito rica. Um sítio muito rico. Era um acampamento de caçadores, coletores, enfim, pré-cerâmico, que começou sua vida no 11º milênio antes de hoje. Então, no começo do Holoceno. Então, é o sítio mais antigo no momento do Paraná. É interessante, está aqui do lado, ainda existe, dá para fazer pesquisa. O IPHAN interveio para bloquear a destruição dele, que estava ocorrendo por causa de casas particulares, loteamentos, umas coisas, infelizmente, muito comuns, né? Então, o sítio está preservado. Nós escavamos somente uma pequena parte e já deu milhares de artefatos. É muito rico. Era claramente um acampamento de pessoas que ficavam na beira do rio, provavelmente para pescar, e aproveitando a Serra do Mar, que é um lugar muito bom. Aqui no sul de São Paulo, pegando essa região toda aqui de Paraná, eram pessoas mais pobres. Eles não têm dinheiro para comprar, por exemplo, um escravo africano. Então, o que eles vão fazer? Eles vão aproveitar, passar a conversa, como a gente diz na gíria, nas pessoas indígenas, dos originários da terra que ali se encontram, para trabalhar para eles. Então, a exploração dentro do rio para achar, naquelas bateias, procurando, a maioria, nos relatórios, inclusive, que estão na Câmara Municipal de Curitiba, que eu tive oportunidade de ler, são pessoas escravizadas de origem indígena. Poucos são os africanos. O indígena que vai ser o ser humano explorado por eles. Então, quando na década de 1730, eu lembro de relatórios, até eu acho que eu coloquei em livros, então já diz na Câmara Municipal de Curitiba que ali não tem mais ouro não, acabou, né? Aí, o que acontece? Inclusive, achei assim, documentos, eles saem dali para vender essas pessoas escravizadas para outras atividades econômicas, até para o gado que era levado para o caminho do Viamão, que vai a Sorocaba, de Sorocaba às Minas Gerais, porque a década de 1730 é o auge, está começando a esquentar mesmo a exploração do ouro nas Minas Gerais. E aqui não tem mais. Então, se eu tinha 10, eles chamavam cabeças, né? Eu usava até o termo. Eu tenho 10 cabeças de escravos, como está lá escrito assim, eu vou ficar com 3 ou 4 para fazer o meu trabalho doméstico.
porque eles vão dar início a uma agricultura de subsistência, né? Então, essas pessoas escravizadas, a maioria delas, então elas vão ser lavradores, né, que vão cultivar. Algum outro pediu aprende alguma profissão, ali o escravo de ganho, mais tarde, que a gente vai ter na história. Até no século XIX eu achei assim, escravo de ganho, que eles chamavam, porque eu, Maria Angélica, eu tenho 5 pessoas escravizadas dentro da minha casa. A especialidade é alfaiate. Então, ele era escravo de ganho meu, ele costurava e o que ele ganhava, a proprietária era eu, né? Então, eu encontrei até religiosos tendo escravos de ganho dentro de São José dos Pinhais. É um caso bem interessante isso. Esse grande complexo de assentamentos que estava debaixo do galpão do estabelecimento da Renault, que todo mundo conhece. Então, lá também era na beira do rio pequeno, é o mesmo rio, só mais vazante. E era outro acampamento de caçadores, só que dele não temos noção da idade, porque não foi possível datá-lo, mas pelo tipo de artefatos, certamente tem mais de 2 ou 3 mil anos, porque não foi encontrada cerâmica. E é muito rico. Tem milhares de artefatos também. Foi também uma pesquisa do Igor Schmitz. Está conservado aqui no CEPA também. Se a gente for pegar hoje a cidade de Piraquara, Colombo... Pinhais, né, que era Piraquara, Araucária, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Tijucas do Sul e Agudos do Sul era São José dos Pinhais. Todo esse território aqui é a região que tinha povos indígenas. O Caingangue, Guarani, você entendeu? Só que às vezes as pessoas não sabem, daí fica pensando que os índios estão chegando agora, que é novidade o índio andar aqui em Curitiba. Aqui hoje, por exemplo, Fazenda Rio Grande, território que a gente sabe que tinha uma casa subterrânea, que é do povo Caingangue. Essas regiões aqui, Tatuquara é uma palavra tupi. Então, esses nomes vêm antigos aí, porque é tudo nome... Aqui tinha Guarani por aqui, para essas regiões. Então, São José dos Pinhais, todas essas regiões, era território que as populações viviam, são comunidades pequenas que ficavam por ali, né? E daí, com a chegada dos invasores, na época... Aí, quando chega a República, que os republicanos sempre têm esse discurso, aumentar o número de municípios, mostra progresso, a ordem e progresso na nossa bandeira, né? Então, eles separam a Piraquara, que já era uma localidade com esse nome, um nome indígena, né? Aí eles dão o nome de Deodoro, criaram o município de Deodoro em janeiro de 1890. 15 de novembro de 89 houve a instalação da República, janeiro eles separam Piraquara, com o nome de Deodoro, bem depois, 20 e poucos anos depois, ela volta a Piraquara, e parte, então, até de 4 bairros, a gente não tem uma localidade certa, né, e parte ali de Pinhais, e já no mês seguinte, fevereiro, separa, então, onde que é hoje Araucária. Aí os demais municípios, Tijucas do Sul, que era Aruatã, chamava assim, com Agudos do Sul, separa daqui em 1851,
Em 1960, uma coisa bem mais recente, né, se parou Mandirituba. Então, em 1960, Mandirituba leva consigo aquilo que eles chamavam Capucu, depois deram o nome de Fazenda Iguaçu, e que é hoje, até hoje, Fazenda Iguaçu. Então, tudo isso era São José. A coisa mudou, né? A coisa mudou e ficou ruim, porque daí os indígenas, uns tiveram que enfrentar os não indígenas, morreram, e outros tiveram que fugir para outros lugares, e aí essa região ficou mais vazia. Então por isso que Curitiba hoje é uma grande cidade, mas isso aqui era tudo território onde se andava as populações indígenas. Indígenas vivem ciclos de direitos e cassação de direitos, direitos e cassação de direitos. Então a gente teve a Constituição, tão logo veio a Constituinte, já veio as legislações de mineração em terra indígena, já veio o projeto do Marco Temporal, que é de 98, não é de agora, já está 20 anos lá. A revisão do Estatuto dos Povos Indígenas está lá desde 73, que saiu a lei, a gente está desde os anos 90 tentando rever essa lei, sabe, e não consegue reformar o Estatuto dos Povos Indígenas. Então, assim, hoje nós temos 200 legislações anti-indígenas no Congresso Nacional. O marco temporal é a mais agressiva, mas ela é só a ponta do iceberg. Nós temos cassação de direitos total. Eu costumo dizer que tudo que acontece de ruim no Brasil acontece primeiro aos povos indígenas, desde a conquista. Começou um governo neoliberal e fascista, Bolsa Família caiu para os povos indígenas, permanência escolar no ensino superior caiu, Minha Casa Minha Vida acabou. Então as políticas públicas que a gente conseguia para as comunidades indígenas foram as primeiras a serem cortadas, né? Então, diante dessa volatilidade, uma coisa eu posso te dizer, os indígenas vão continuar lutando e consolidando os direitos deles e brigando pelos direitos deles, mas a gente consegue aprovar no Supremo uma negativa ao marco temporal e um próprio ministro do Supremo, aliado a ruralistas e ele próprio ruralista, faz uma Câmara de Conciliação onde não há o que se conciliar. Não se concilia um direito constitucional. Se a gente relativiza um direito constitucional dos povos indígenas, daqui a pouco a gente vai ter o evangeliquistão gerando os nossos corpos, com quem a gente vai amar, se a gente vai parir ou não. Que para este indígena ser civilizado, ele precisava passar por um processo. E esse processo incluía a catequização. Então, ele ia receber, né, essa formação, essa instrução, para que ele se tornasse civilizado, deixasse, né, o próximo passo, deixasse de ser indígena ou de ser esse bárbaro, para então poder viver na cidade. Então, para viver nesse espaço que era a capital, Curitiba, e as cidades que estão ao redor, que é São José dos Pinhais, você não vai ter a presença dos indígenas. Por quê? Ou eles vão ser afastados para estarem nesse processo de catequização, ou eles precisam deixar de ser indígena para poder viver como um cidadão, né, nesse espaço que é considerado somente para os civilizados. Então, você só vai ter a presença deles aqui em situações pontuais, quando eles vêm tentar alguma negociação na capital, ou vêm as invasões que acontecem, especialmente do povo Xoclém, nas fazendas que estão mais ao sul de São José dos Pinhais. Garantias constitucionais de reconhecimento dos territórios tradicionais dos povos indígenas. Então, o que acontece? Até 88, eles eram considerados menores, eram tutelados pelo agente do Estado. Então, no caso, se você como cacique tivesse alguma reivindicação judicial a fazer, você tinha que me comunicar e eu, como agente do Estado, tinha que entrar em sua defesa. Os indígenas não tinham nem representação política, nem jurídica, nem alternativa de ter isso. Era o Estado quem os representava. A partir da Constituição de 88, com apenas 2 artigos, 231 e 232, se garantiu uma miríade de direitos dos indígenas que a gente está até hoje tentando garantir, né? Inclusive a demarcação de terras. Então, por exemplo, se os seus avós indígenas moravam em determinada localidade, foram expulsos de lá, mas contaram para você essa memória, tem as memórias lá, tem os sítios arqueológicos,
tem a memória local, os indígenas moravam ali, eu tinha os indígenas vizinhos, estudava com indígenas na minha escola, tem os jornais locais, os livros sobre a fundação da história, tem material nos arquivos públicos dizendo que aquilo era um território indígena. Você volta lá a reivindicar esse território, a comunidade se instala, normalmente ela comunica a FUNAI, Ministério Público, e fala, ó, viemos reivindicar a terra dos nossos antepassados. E aí é feito um grupo de trabalho com arqueólogo, antropólogo, historiador, engenheiro agrônomo, geógrafo, ambientalista, para a gente ajudar os indígenas na delimitação desse território. Ah não, nosso território ia até o rio tal, meu avô morava debaixo daquele pinheiro. Então, a partir da memória deles, com todo o arcabouço científico de material produzido sobre aquela terra, a gente produz um relatório. Esse relatório pode ser conclusivo ou não. Ele pode concluir, sim, aqui é uma terra tradicional indígena e o Estado tem o dever de devolver essa terra aos indígenas, ou não, aqui não tem dados suficientes que comprovem que é uma terra indígena, então a gente vai demarcar uma reserva indígena. É outra modalidade prevista na lei. Então esses são os jeitos de aquisição de terra através do processo da FUNAI. Existem outros modelos, que é, por exemplo, o Parque do Mate, a Floresta Estadual Metropolitana de Piraquara, que são áreas públicas, áreas do Estado, onde os indígenas entram e eles não estão reivindicando o Parque do Mate, dizendo aqui é um território tradicional, nossos antepassados estão aqui, nossas famílias nasceram. Mas estão reivindicando uma área florestada, das últimas que restam aqui, dizendo queremos fazer o nosso modo de vida. Nossos antepassados estiveram aqui nos últimos 3.000 anos e a gente quer esse pequeno espaço que o branco preservou para que a gente possa continuar nossas tradições, nos reproduzir física e culturalmente. Então, por exemplo, na Floresta Metropolitana são 404 hectares que o Estado fez um termo de gestão conjunta com os indígenas. A terra continua sendo do Estado do Paraná, mas a comunidade indígena é quem vai gerir, junto com a FUNAI, junto com o IAT. Ali na Tupanhé-Cretã, não é uma aldeia demarcada pela FUNAI, é um parque nacional. Só que pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, quando é um parque nacional e os indígenas já estão lá quando a lei é promulgada, os indígenas, pescadores, raizeiros, cipozeiros, as comunidades tradicionais têm o direito de permanecer dentro do parque. Então a gente fez o plano de manejo do parque, são 40.000 hectares, a gente reservou 6.000 desses 40.000 hectares para a comunidade indígena. Ali não é uma terra que a FUNAI demarcou, mas é uma aldeia de 6.000 hectares, a maior aldeia guarani aqui do Paraná demarcada hoje, e de posse de uma comunidade indígena. Então são diversas formas de aquisição da terra. Tem terras que são chamadas dominiais. A comunidade indígena recebeu de doação da prefeitura. A Cacané-Porã, aqui em Curitiba, é isso. É uma área de 4,4 hectares, é a primeira aldeia urbana do sul do Brasil. Desde 2008, o Batistelli participou desse processo de constituição da Cacané-Porã. E é isso, é uma terra pequena da Coab que a prefeitura está doando para a União. E daí a FUNAI vai assumir e vai, a partir de então, gerir junto com a comunidade. Então são diversas modalidades de aquisição das terras. Aqui na região de Curitiba, nós temos a aldeia Araçaí, que é um formato tradicional, está passando por todo esse processo de demarcação da FUNAI, grupo de trabalho, os antropólogos, etc. Temos a Tupanhé-Cretã, que é outra modalidade junto com o ICMBio, e temos a Floresta Metropolitana e o Parque do Mate, que são negociações com o Estado, a Cacané-Porã, que é uma negociação com a Prefeitura. Então, aqui na região, a gente tem diversas modalidades, sabe? Não, tá nem bem, mais como ele. Tá nem mais como ele vai imaginar, tá nem. Nekam ai bili yugri ai te me eu ficar americano ya ao mo bagai magin tá né? Que era em 5 anos era para demarcar as terras, passaram e nós não tivemos um resultado, né, positivo. Pelo contrário, né? Nós tivemos despejo e mais despejo. Casa grande, né, a senzala, e daí você tem do lado uma capela. Isso é uma tradição portuguesa. E quando estava esse boom de que tem ouro e o que pode ter nessa região, na distribuição de sesmarias, o João da Veiga Coutinho, ele ganha 2 grandes sesmarias, aqui onde que é hoje São José e agora é a Fazenda Rio Grande. A Fazenda Águas Belas era
próxima, onde tem a catedral hoje aqui, seria a igrejinha de São José, que o documento mais antigo é de 1708, e ele ganha essa propriedade, toda aquela região do aeroporto, pega, hoje bairro Afonso Pena, até a estrada de Paranaguá, era uma fazenda desse religioso. E ele inaugura junto à sua casa, que é mais ou menos, hoje tem aquela indústria nutrimental ali, próxima a ela, das pesquisas que a gente fez, conseguiu mais ou menos identificar a localidade, uma capela, ele chama, é Bom Jesus dos Perdões, que ele inaugura em 1690. E é interessante, então, que nem fizeram esse ano, março, porque 19 de março é dia do santo padroeiro São José. Então fazem a festa da cidade e querem dizer que São José é mais velho que Curitiba por causa dessa capela. Porque Curitiba, o Pelourinho, a instalação da Câmara, é 29 de março de 1693. Tá? Mas por que então eles querem dizer que é um marco até para o município? Porque a Igreja Católica e o governo de Portugal, bem antes do Pedro Álvares Cabral vir para cá, né, ainda nós estamos no século XV lá, eles assinam uma aliança chamada Padroado. Então, um trabalho conjunto, né? Quem quer levar mais nessa história? E os registros de nascimento, os registros de óbito, os casamentos, ficou sob a responsabilidade da Igreja Católica. Olha que interessante. Então, eu tenho um filho, para o meu filho, eu não tenho certidão de nascimento, não tem cartório. Então, é o registro de batismo. Então, a partir de 1690, naquela igreja, só que eu não achei do ano de 1690, na Catedral de Curitiba estavam os registros, os manuscritos mais antigos, de 1693. Então, a partir de então, começam a ser registrados pessoas que nasceram em São José, né? E são registradas em São José. Na aldeia, a gente tem algo muito importante no mundo guarani, que é a nossa crença em Nhanderu. E Nhanderu, ele criou tudo para nós. Então a gente, desde qualquer aldeia guarani que você for, a gente vai ter sempre aquele aprendizagem de respeitar a floresta, respeitar os rios, respeitar a mata, respeitar os animais. Porque tudo vem de Nhanderu e tudo isso vem para nós, então a gente tem que saber valorizar tudo isso. Então as crianças aprendem cedo, então por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o mundo indígena e falam, nossa, esses índios não fazem nada, olha quanta mata, podia vender todas essas árvores aí para ficar rico. Então essa é a visão deles, né? Mas uma floresta, na floresta a gente tem o ar puro que ela manda para a gente, tem um espaço para os passarinhos procriar seus filhotes, para os animais, frutas nativas. Então a floresta ela dá tudo. E os remédios medicinais que a gente usa, que hoje tem no Brasil, em todo canto, hoje está diminuindo. Por quê? Porque está destruindo demais a floresta. E o mundo indígena não é valorizado. Porque você fala, mas o índio não faz nada, vira só mato. E o mato, para nós, é vida. Então a gente tem que aprender desde pequeno isso. E o mundo do branco às vezes não entende, daí se de nos valorizar, nos despreza, né? E para dar um exemplo, a Covid para nós não foi novidade, né? A Covid foi mais uma das doenças que chegou no mundo porque não respeita a floresta. Foi muito forte, né, na época.
Eu fui uma das pessoas que tive coronavírus, eu quase morri. E a gente perdeu muitos líderes, né? Importantes, Paulinho Paiacan, Carlos Terena, né? Presidente dos Jogos Mundiais, né, indígenas. E a gente perdeu aqui no estado do Paraná o líder Pedro Cornélio. E a gente perdeu vários pessoas assim que de luta mesmo, assim, sabe? Então esse é o livro que eu e o Lívio a gente escreveu, né, para falar da história do coronavírus, que para nós ela foi muito forte, né? Muitas pessoas indígenas se foram e a gente está aí para contar essa história dessa doença que chegou até em nós, né? Então, antes da Covid, já existiam outras. Os portugueses já trouxeram a doença para nós em 1500 e foi trazendo outras e outras e outras. E para quem já está feliz que já tem a vacina da Covid, não fique desanimado não, que um dia vai chegar outra doença. A doença nunca vai acabar, mas a gente tem que proteger a floresta. Eu sou uma das mulheres também do Levante pela Terra, né, que está acontecendo em Brasília. Eu também sou conselheira do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas e o trabalho é muito grande, né, também nas aldeias. A gente leva também o que a gente vai fazer em Brasília, qual é os trabalhos em Brasília, né, nesses movimentos nacionais. E nós estamos no momento de crise climática, né, e a discussão é mais isso esse ano, né. Eu estou lutando também para outra terra indígena, né, onde a gente possa, né, também cuidar da mãe natureza, porque é muito devastado, né, em alguns lugares, mas a gente quer também fazer essa retomada, né, eu quero fazer essa retomada como mulher indígena e colocar aquelas pessoas também que não têm onde morar, que pagam aluguel, né, aqui em Curitiba. Então, a minha luta, ela não parou, ela continua, sabe? E é por essa terra que eu quero lutar, estou lutando, né, mas eu acredito que vai dar certo. Muitos povos indígenas pelo mundo todo estão implicados em pensamento no problema do desequilíbrio ambiental. E eles estão há mais tempo do que nós, né? Porque a vida deles, o ambiente deles está ameaçado há muito mais tempo que o nosso, eu diria, né? Nosso no sentido de nos considerando membros de uma civilização ocidental, né? Herdeiros de uma civilização colonizadora. Como Ailton Krenak já disse, né? O fim do mundo para esses povos já aconteceu e vem acontecendo há séculos. A experiência de pensamento dos povos indígenas inclui o grande impacto do evento que foi o contato desse povo com o povo civilizatório, né, que é essa humanidade ocidental. Então, a partir do qual os desequilíbrios ambientais e a impossibilidade de continuidade de sua vida como era, vem acontecendo. No Brasil, existem grandes pensadores indígenas que falam sobre esse assunto, esses assuntos, né? Ailton Krenak, com certeza, é um dos grandes nomes que a gente conhece, que inclusive é um grandíssimo crítico do termo antropoceno, inclusive. Ele questiona muito o que é essa humanidade, né? O que é que nós estamos chamando de humanidade? Por que é que todos nós queremos fazer parte dessa humanidade? Desse clubinho restrito, como ele diz, né? Em que só alguns fazem parte e outros povos humanos não conseguem fazer parte ou não querem fazer parte, são obrigados a fazer parte. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos
Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ao mesmo tempo, nós temos uma resistência, uma insurgência muito grande dos indígenas. Tem uma história que eu gosto sempre de contar, que é de uma liderança indígena caingangue amiga minha, que eles ocuparam uma área que eles já sabiam que iam sofrer reintegração e iam ter que sair. E assim que eles saíram, eles acionaram Corte Interamericana de Direitos Humanos, Senado, Câmara, Assembleia Legislativa, todos os contatos que eles tinham, mandaram o documento para todo mundo, dizendo que estavam reivindicando aquela terra, etc. Eu falei, cara, por que você está gastando tanto cartucho numa terra que é muito difícil? Então ele falou, porque eu estou plantando o documento para os meus netos, Mauro. Daqui a 100 anos, quando eles quiserem reivindicar uma terra, eles vão falar, lá, meu avô, meu bisavô já estava brigando por aquela terra, tem documento no Senado, tem documento em tal lugar. Ele falou, eu estou plantando o documento para eles. É a mesma lógica de você plantar uma araucária, você não vai comer os frutos, teus netos vão comer, sabe? Então, eu acredito muito na persistência dos povos indígenas, sabe? Na resistência deles, na consolidação desses direitos. Até porque se a gente não acordar uma hora para a consolidação dos direitos indígenas, cara, não vai ter espaço nesse planeta para ninguém. Em São José, você se lembra de algum movimento de demarcação de terra ou de construção de aldeia? Não, o que eu soube foi, por exemplo, aí quando surgiu essa com o Cretã, né, lá onde está a Andréia, foi uma negociação dos índios, porque se trata de um parque, e a gente teve muito conflito, e até eu tenho um artigo escrito no cenário aí brasileiro sobre os índios e os parques nacionais. E, na realidade, um grande conflito tivemos com o Ibama no passado, tanto que o Superagui era uma terra indígena. Lá no oeste do Paraná, o Parque Nacional do Iguaçu foi criado em terras de habitação indígena. Se você pensar aqui, o Boto Velho, uma área ambiental da Ilha do Bananal, era terra dos Javaé, Carajaí, Tapirapé, porque toda ela é dos índios, aí do Bananal. Mas o Pico da Neblina está em terras Yanomami. Reserva Biológica do Baporé, tá lá no norte do Mato Grosso, está dos índios Nambiquara, não é? E assim sucessivamente.
Então, nós desfizemos com um conflito inicial entre ambientalismo e indigenismo. Conseguimos desfazer e hoje é um respeito muito grande. E até sugerimos que se tivesse que ter guarda-parque nesse lugar, eles fossem indígenas. Entende? Porque melhor guarda-parque do que eles nós não tínhamos disposição, né? Então, São José foi esta área que eu visitei, Cocretã, movimentos assim que eu tivesse participado, nenhum. Houve bloqueios de estrada, né? Por mais de uma oportunidade, lá próximo ao pedágio, por diversas razões, até por conta de questões relacionadas à saúde, não é? Falta de recursos para a saúde, mas não vi nenhum movimento que tratasse da questão terra em São José dos Pinhais. Eu trabalhei mais com o que predomina aqui, né? Os caigangue em primeiro plano, que a população majoritária era caigangue, e com os Guarani, os Imbiá Guarani, os Avá Guarani e Andeva. E trabalhei com os Xetá, que viviam em terras caigangue ou Guarani, porquanto perderam todas suas terras no início dos anos 50, na região noroeste do Paraná, região da Serra dos Dourados e Ivaté, ali naquela região. E os poucos que sobraram dos Xetá foram salvos por alguns indigenistas ou pessoas que levaram consigo esse Xetá, que foram atacados por sarampo e gripes, para o que não tem anticorpos, e acabavam morrendo. Então convivi com esse Xetá também, e ele é o único povo, eu diria assim, originário, genuinamente paranaense, é o Xetá. E no mundo só ocorre aqui. E o problema deles, de reagrupamento, tentamos por várias oportunidades e não conseguimos chegar ao término, porquanto o processo foi judicializado. É uma questão não difícil de resolver, não graúda, porque resolvemos coisas muito maiores do que essa. E, infelizmente, não foi, a língua não foi grafada. Olha, eu consegui, assim, tentei descobrir, porque daí tem muita, aquilo que a gente chama até a miscigenação, né? Então teve muito, eu lembro um dia eu estava entrevistando um senhor lá nessa fazenda Capucu, hoje Iguaçu. Ele faleceu ano passado, até com 90 e poucos anos. Aí ele era, o pai dele, tinha até francês na mistura lá dele, mas ele quis me buscar, ele foi lá dentro da sala, ele trouxe uma foto, aquelas fotos antigas, que é um papelão grosso, né, já viram? Que, olha aqui, a minha avó Bugra, porque as pessoas indígenas nessa região eles chamavam de bugre, não sei se vocês já viram falar, né? Então ele disse, eu tenho uma mistura de bugre, porque a minha avó, essa avó dele, começou a contar vantagens, coisas boas da avó, né? Mas aí eu quis saber se tinham outras tantas pessoas na região. Ah, tem. Daí ele falava de parentes que casaram com pessoas indígenas. Então, tanto da parte feminina como do masculino, então eu vejo assim que teve essa mistura. Porque também os agregados, que daí começa um segmento da sociedade, a partir, principalmente, final dos anos do século XVIII, eles chamam os agregados na história do Paraná. O que é um agregado? Eu sou proprietária de uma terra, você vem trabalhar para mim, você não é escravizado. Então você ganha lá um quadradinho lá de 10 por 10, faz um ranchinho, e a vida inteira você ganha comida, mas você não tem salário, você não tem nada. E esses agregados, daí eu comecei a pesquisar, até um dia teve um professor, até ele faleceu da universidade, o Francisco Paz, ele fez um trabalho bem interessante sobre os agregados, de querer saber quem realmente eram as pessoas livres e pobres que trabalhavam a vida inteira, tinha até aquela coisa do compadrio, né? Aí o agregado que está trabalhando lá, fazendo serviço agrícola, tudo, ele tem um filho. Quem que vai batizar o filho? É o dono da propriedade. Então é o meu compadre, né? Aquela coisa toda. E aí esses agregados, em sua grande maioria, eu percebi pelas
pelas conversas e tudo que eu vi, tinha muito descendente de pessoas dos originários, das pessoas indígenas, entendeu? E também, então, alguns poucos tinham descendência, tinha sangue africano, ou português pobre mesmo que veio para cá. Então, a pessoa, o descendente dos originários, é muito difícil você localizar na história, né? Porque depois, quando ele se torna uma pessoa livre, ele vai ser batizado. Geralmente eles põem o sobrenome do que era o antigo proprietário dele, sabe? É Pereira, Oliveira, sei lá o quê, entende? Um sobrenome português. Então você não sabe se ali tem um sangue indígena, um sangue do originário de terra. Você não consegue, pelos esses documentos, sabe, descobrir. O Chetá teria sido uma derivação não mais antiga. O Guarani, uma derivação dele. O Guarani, pela tese mais forte, teria descido do Rio Madeira há 4.200 anos, não é? Há 2.200 anos. Há 4.000 anos o Caigangue e há 8.000 o Chetá. Então, o Caigangue habita aqui há 4.000 anos. Nós habitamos há 524 anos. Né? E olha o estrago que a gente fez para os índios. Se eles estivessem junto conosco, o processo seria muito mais valorizado e menos desigual, não é? Com relação ao respeito à cultura, à etnicidade, respeito ao processo de participação do país. Então, foi muito difícil você fazer com que ele votasse. Ele era menor, então nós tivemos que transformar ele num votante e numa pessoa que fosse votada. Hoje, se você pensar naquela área que eu morei, em Rio das Cobras, são 3.500 índios hoje, e eles decidem o município. Né? Então tem um índio vereador, o presidente da Câmara e um índio secretário. E hoje em dia, como é que é a população indígena em São José? Hoje em dia, eu acho assim que ele está sendo... Ele não é citado, não é trabalhado. Eu vejo que nem... assim, você falou até... uma exposição no museu, alguma coisa assim mais concreta, sabe? Dos poucos que ainda estão por aí e que poderiam mostrar o seu trabalho, a sua arte, a sua cultura, a sua religiosidade, porque foi tão assim, durante décadas, séculos, né, assim, massacrado tudo isso, né? Você tem que não só branquear a população, mas também os costumes também, tudo, né? Então você vai falar o Dia do Índio, né? A escola, peguei os livros didáticos, né? Então ela coloca lá, só vai falar do índio só, né? No dia 19 de abril. Mas daí fala alguma coisa que tinha um líder lá chamado Pajé, o Pajé benzia, o Pajé fazia remédio, e aí morre o assunto. Não tem assim. E aí passam-se décadas, você vai, o ensino, né? Vamos pegar a década de 70, 1980, não tem um trabalho maior sobre as pessoas indígenas, principalmente, vamos falar do Paraná, que tivesse assim, livros didáticos, porque eu falo didático porque é quando a pessoa vai conhecer a história, a sua história, o local que ela vive, não vai ter muita informação, praticamente nada. Agora que está começando a querer fazer, né? Estou começando. Como mudar essa realidade, então? Boa pergunta. Eu acho assim que tinha que ter assim olhares das autoridades, né? Na colocação, é difícil, né? A escolha do livro didático, né? Porque é tudo um comércio, né? Eu tive até a oportunidade, trabalhei ali como autora autora cedente, né? Nunca foi meu nome no material que eu escrevi, né? Mas a gente vê assim, eu lembro que tinha um chefe que dizia assim, veja bem, você está escrevendo isso, é vendável? Então é assim, então o que eles queriam, né? E as editoras de livro didático, assim, ela quer vender aquilo que acha que a população no geral vai aceitar. E se você não tem um trabalho, como fazer, você disse, é difícil. Teria que ser feito pelas secretarias municipais, eu vejo assim, né? Porque não é feito nada, né? Assim, um trabalho até dos centros universitários em colaboração, né? Com equipes, né?
para mostrar essa realidade, que a sociedade não foi feita somente por pessoas vindas da Europa, né? Europeu, seja português, seja descendente de polonês, italiano, sei lá do que, de alemão, né? Mas que tem todo esse contexto ali que nós temos. Hoje a população maior é de pessoas negras, e não é trabalhado isso também, né? Como mudar? Eu acho que é um trabalho sementinha e é difícil. Nhanderu quer dizer nosso Deus, né? Porque nós temos vários deuses, né? E também é outro problema que os brancos não entendem, porque Deus, existe o Deus Criador, mas temos nossos deuses, né? Nossos deuses em geral, Deus Tupã, Deus, temos Nhamandu, temos Deus Quaraú. Então todos eles são nossos protetores. Só de respeitar a floresta é uma forma da gente respeitar Deus, porque Deus, Ele fez tudo para nós, né? Então por isso que nós não pensamos em riqueza como os brancos pensam, porque os brancos têm aquela ganância imensa, né? De ficar a vida toda sonhando com enriquecer. E nós, Guarani, a gente tem aquela visão que tendo o que comer, tá bom, né? Então a gente vive assim, tranquilo. Então se a gente vive no meio da mata, no meio da floresta, tem um rio, tem um peixe, dá para plantar um pouquinho, dá para pescar, dá para caçar um pouquinho. Então tá tranquilo. Então, porque Nhanderu deu o mundo para nós, para a gente viver, né? Não é para enriquecer. A reação da terra com os caigangues, para nós, ela sempre nos deu força, né, com a batida do pé. Porque quando a gente vai para uma luta, a nossa luta é todo dia, né? Os Guarani têm outra forma de lutar, né, na parte da espiritualidade, que é a casa de reza e o cachimbo, né? E o caigangue, ele está no momento de luta, a qualquer momento. Se falar, ali vai acontecer tal coisa, a gente já está preparado, né? Eu já publiquei 30 livros. Espero que muitos professores do Brasil procurem as minhas obras e procurem as obras de outros autores indígenas, porque a nossa literatura nativa, ela vem com uma missão, trazer conhecimento para que você possa entender melhor o mundo dos povos indígenas, a cultura e o respeito que tem que ter com todos nós, né? Porque não somos invasores, somos o povo nativo dessas terras. Obrigado.
Quer passar alguma mensagem? Alguma última mensagem para o filme? Não, eu queria dizer que eu acho muito bom o trabalho que vocês estão fazendo, né? Que vai ficar marcado, vai ficar registrado, né? Não é só na escrita, mas também, né? No olhar, na mídia, assim, alguma coisa que desperte amanhã a população para se fazer um trabalho maior com as escolas. Eu acredito assim muito no trabalho que é feito na escola pública e na escola particular também, né? Que nós temos uma gama de escolas particulares também, para despertar que a população é um todo, é uma mistura, né? E todos contribuíram para a construção do atual São José dos Pinhais, do atual Paraná, atual Brasil, enfim, é isso. Agradeço a vocês e parabéns pela iniciativa de vocês. A gente que agradece. Não sei se eu falei demais ou de menos. Tudo bom, Edi? Tudo bem, Tiago. Bom, sou Edívio Batistelli, engenheiro agrônomo indigenista. E trabalhei 42 anos exclusivamente com indígenas no Brasil, com a causa indigenista. Sou Mauro Leno, sou antropólogo, especialista em indigenismo pela FUNAI há 12 anos. Eu sou Franciele, trabalho já há bastante tempo em São José dos Pinhais como professora e também sou uma pesquisadora, uma historiadora. Eu pesquiso história, cultura e narrativas e dentro dessa linha de pesquisa eu investigo a presença dos povos originários, dos povos indígenas na região do Planalto Curitibano, em especial São José dos Pinhais. Italiano, Fabio Parenti, 66 anos, sou professor aqui da UFPR desde 2015. Trabalhei muitos anos no Brasil, sobretudo no Nordeste, com a Ania de Guidon, sobre os sítios antigos do Piauí. Mas tenho feito pesquisa na Itália, na França, na Jordânia, no Marrocos, no Vietnã, no Laos e no Sudão. Tudo bem com você? Tudo, e com você tudo bem? Tudo bom. Você pode se apresentar, por favor? Bem, meu nome é Maria Angélica Maroc, sou professora aposentada, trabalhei vários anos com o magistério em diferentes níveis, localidades, e mais especificamente sempre trabalhando com história, porque sou formada em história, licenciatura, daí fiz pedagogia também. Meu nome é Letícia Mendes Soares, eu sou professora de filosofia. Eu sou graduada e mestre em filosofia, licenciada também, que é como eu exerço a minha profissão. Qual é o tema do seu mestrado? Meu mestrado teve como título a Antropoceno e Queda da Humanidade que Pensamos Ser. Mas o tema geral da minha pesquisa era sobre o momento em que a humanidade vive de enfrentamento de problemas ambientais por ela mesma causados, como é uma compreensão científica amplamente conhecida, e uma análise filosófica de como esta humanidade, quem é esta humanidade e que relação ela estabelece com essa natureza, o que é essa natureza e por que, da onde vem, qual é o foco da problemática dessa relação entre essa humanidade e essa natureza.